Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. A nossa fala de hoje é sobre energias e doenças. E para falar de energia, eu vou começar fazendo algumas citações pequenas das obras espíritas de Kardec e outros. Primeira citação que eu faço é logo do Livro dos Espíritos. Pergunta de Kardec ao espírito: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço sideral? Resposta de Kardec: não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. É a pergunta número 36 do Livro dos Espíritos. Segunda citação é do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é 27, Ação da Prece e Transmissão de Pensamento. O Espírito fala: a energia da corrente energética está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Ou seja, não existe energia ruim. A energia da corrente ela está à mercê do nosso pensamento e da nossa vontade. Terceira citação. É uma citação do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? De Francisco Cândido Xavier, psicografado por ele e pelo espírito de André Luiz. E no texto que eu vou ler, porque é um pouquinho mais longo, a citação mais longa, o espírito Aulus, que tem uma pequena plateia, está explicando e está assistindo a médium Celina. Ele diz o seguinte para os companheiros: lembre-se da radiofonia e da televisão, hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Muito interessante esse ajustamento da médium. A gente vai falar nisso depois. Quarta citação é do magnífico livro de Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, no capítulo que fala sobre as forças ideoplásticas, formas pensamento. Ele diz o seguinte: pela fé, o homem age sobre o fluido, agente universal, que lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Está falando a mesma coisa que o do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele falou: pela fé o homem age sobre o fluido universal, modifica as qualidades e dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Quer dizer, é o homem que impulsiona através da vontade. É o ser humano. Quinta citação, que não é uma citação, é uma indicação de uma obra, Devassando o Invisível, da nossa querida Ivone Pereira, porque no primeiro capítulo, nomeado Nada de Novo, é o nome do primeiro capítulo, ela está falando quase que o tempo todo sobre o fluido cósmico universal usado pelos espíritos, para mediunidade, para tratamento, para cura, tá? Bom, posto isso, queridos amigos, vamos falar sobre energia e doenças. E essas citações foram para ilustrar que a obra espírita, deve ter muitas outras, com certeza, mas ela está recheada de situações que falam da energia enquanto mediação, porque tudo é energia, né? Para falar das energias que nos cercam, é preciso que a gente fale um pouco sobre chakra. E o que são chakras? Não tem nada de especial nisso, e nem de mirabolante, porque os chakras a gente já sabe que tem. Podia ter esse nome, podia ter outro. Esse é o nome que os hindus deram. Eles são centros de energia, que entre os hindus receberam também o nome de rodas de luz. Por que rodas? Porque a energia ela flui
nesses chakras, ela se movimenta. Então ele chamou de rodas de luz. Vamos pensar nessas bioenergias, que na natureza tudo é energia, só que em graus diferenciados de condensação ou de densidade. Pode ficar um pouco estranho falar para você que uma cadeira de madeira é energia. Você vai falar, mas como assim energia? Só que é energia condensada. E aí é uma questão de física quântica. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão, embora eu tenha alguma noção. Mas é mais ou menos o que fala naquele livro aí, não é um livro espírita, mas é uma indicação, no ponto de mutação. E se você não tiver disponibilidade para ler o livro, que é um livro bem denso, interessante, não cansa não, mas ele é denso. Você pode ver o filme que existe, é O Ponto de Mutação de Fritjof Capra. Esse livro fala exatamente sobre a questão da constituição dos átomos e dos elétrons, né? E explica por que a matéria é densa, outras não são densas, são mais sutis, tá? Então, matéria é energia condensada. E energia é matéria em estado radiante, ou seja, em raios de luz. Mais sutil, desde a luz mais sutil até a pedra condensada, duríssima, tudo isso é energia. O nosso corpo espiritual é um corpo energético. O nosso corpo humano é energia, só que mais condensada, originadas de uma causa primária, que é Deus. Agora, para falar das energias e do movimento que a energia faz no nosso corpo, eu vou falar de 3 áreas, para depois entrar nos chakras. Tá ligado? Essas áreas estão ligadas ao chakra. Primeira área é pelo topo da cabeça, que a gente recebe a energia celeste ou divina. Tá? Essa energia, que é o fluido cósmico universal, vem das estrelas, vem dos astros, do sol e afins e outros. Tá? Essa energia, ela vem pela nossa cabeça, ela desce e ela se aloja no coração, na altura do coração, no peito, na altura do coração. Tá? Bom, segunda área é o oposto, ela vem pelos pés. Os pés que estão colados à terra. Essas energias são chamadas de energias telúricas, que vêm do solo, que vêm do planeta. Elas sobem pelas nossas pernas e elas entram pela altura do períneo. E depois do períneo elas vêm e sobem em linha reta até chegar à região cardíaca. E lá ela se encontra com as energias celestes. E se mesclam e espraiam, vamos dizer assim, pela corrente sanguínea, para todas as áreas. A gente sabe que o que vai para o coração vai para todas as áreas. E é muito legal e bonito, porque os hindus, eles têm um tipo de uma metáfora que é o seguinte: o meu pai é o espaço e a minha mãe é a terra. Eles se encontram na câmara secreta para se casarem, que é o coração. Eles se encontram para se casar na câmara secreta, no coração. Bonita essa metáfora. Terceira zona de obtenção de energia, através da respiração. Isso os yogas fazem de uma maneira esplêndida, né? Essa respiração é proveniente do meio ambiente, que vem se mistura com a energia da terra e a do céu e se mescla. E essa energia, vagando pelo corpo do homem, do corpo humano, ela sai pelos poros. Desculpa, ela sai pelos poros, ela é emanada e ela é exalada. Ela emana e exala. Essa energia não fica só circulando, ela também trabalha como um vórtice e isso forma a aura. A aura é uma palavra latina, mas em grego também tem vamos dizer, um sinônimo de aura, que é a psicosfera ou esfera de energia. Na Índia eles chamam de prana, na China chamam de chi, no Japão chamam de ki, é essa aura. E na Europa ocidentalizada é chamado de fluido vital ou fluido astral, é a mesma coisa. Ok.
O que a aura faz trocas energéticas com o exterior, né? Essas trocas energéticas que a alma faz, que a aura faz, ela está ligada com os chakras também. Ela própria e os chakras. Agora vamos ver, os chakras, foi assim, os hindus, através provavelmente da clarividência, eles viram os chakras e as colorações deles. Só que essas colorações, falam, é lilás, é verde, azul, tá, mas não é assim tão totalmente, sabe as cores da luz? Aquelas cores que a luz tem, você percebe isso pelo vidro. Quando bate sol, você percebe aquelas coisas. É lógico que cada chakra tem uma predominância. Por exemplo, o chakra coronário predomina a cor lilás. Então, mas não é que não tenha, tem o dourado também, certo? É a cor predominante. Esses chakras, eles perceberam que esses chakras estavam atrelados a 7 glândulas. Então, são 7 glândulas relacionadas com 7 chakras. Eu vou fazer a leitura das glândulas e dos chakras para vocês. A primeira glândula, tá? Que tem, é a do alto da cabeça, é a chamada glândula pineal. A glândula pineal, ela é a responsável pelo chakra coronário, coronário. Esse chakra, ele está relacionado com a glândula pineal ou epífise, que fica no centro do cérebro, penduradinho. Ela fica protegida entre os 2 hemisférios do cérebro, bem protegida. Ela, em primeiro lugar, e em outro lugar a hipófise. Mas primeiro vamos falar da epífise ou glândula pineal. Essa glândula é de uma importância muito grande. E ela divide praticamente os seres, porque os seres vertebrados, na sua grande maioria, eles têm glândula pineal. Um ou outro peixe, parece que um peixe chamado peixe bruxa é que não tem. Ele na maioria dos vertebrados, a partir dos vertebrados já começa a aparecer a glândula pineal ou resquício dela. Nos mamíferos e nos primatas mais adiantados, no humano, portanto, essa glândula tem cristais oxalatos, tá? Lá dentro, de cálcio, de magnésio, disso, daquilo, e de vários elementos químicos. Esses cristalzinhos, eles estão ligados à fabricação, produção de alguns hormônios, entre eles a melatonina. A melatonina tem uma função incrível no nosso corpo, mas uma chama-nos a atenção, que é a de fomentar o sono. É por causa da melatonina que nós dormimos, senão a gente ia ficar eternamente acordada, né? Quem tem pouca melatonina, dorme pouco. E quem tem muita melatonina, dorme muito. Por exemplo, os bebês. Bebês têm melatonina à beça. E até mais ou menos a juventude, adolescente também. Porque assim, eles têm diminui a quantidade de melatonina depois da primeira infância e na puberdade fica menos, mas aí quando chega na adolescência, onde as gônadas estão também trabalhando, começando a se movimentar por causa da formação do aparelho sexual, aí a melatonina também aumenta a quantidade. Por isso o adolescente dorme muito, tá? Esse chakra, então chamado chakra coronário, ele é responsável por várias coisas. Portanto, a glândula pineal, pela lembrança e pela conscientização das projeções astrais, projeção de consciência. Então, se você tem esse chakra bem desenvolvido, você lembra e você tem consciência das suas projeções astrais ou dos seus desdobramentos. Favorece a telepatia, favorece a mediunidade, inclusive clarividência. Permite aquilo que a gente chama de expansão da consciência ou multidimensionalidade. Ainda agora, ontem à noite e hoje, durante o dia, eu terminei de ver um vídeo do canal Afinal o que Somos, de um rapaz que estava numa reunião
E que eles, na reunião, não foi EQM, não foi morte, não foi acidente, não foi nada. Ele se desdobrou e se viu num outro lugar. Mas ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Multidimensionalidade. É essa glândula pineal que favorece isso. Ela é também, esse chakra, essa glândula, o caminho para a evolução sideral, ou seja, ela que nos impulsiona para Deus, é ela que nos impulsiona para ascender a verticalidade suprema. Ela é uma bússola da espiritualidade, é o caminho da evolução e a bússola da espiritualidade. É a consciência humana em busca da consciência universal. Além disso, fisicamente, ela regula o sono, como eu falei, mas regula também o apetite e o humor. Quais são as doenças, então, que esse chakra, quando não está alinhado, quando essa glândula não está funcionando bem, quando você está dormindo mal, quais são as doenças que pode ocasionar? Problemas neuróticos, desenvolvimento de transtornos e fobias, como síndrome do pânico, síndrome do pensamento catastrófico, essas coisas que a gente adquire por falta de, vamos dizer, disciplina na nossa existência, de sono, de alimentação, etc. Ela proporciona a falta de fé também. Ela caracteriza uma tendência ao suicídio e depressão, tá? Esse é o chakra coronário. Vamos agora ao segundo chakra, que é chamado de chakra frontal. Desculpa. O chakra frontal é aqui. Por isso os hindus colocam uma pequena mancha, uma pintinha vermelha, ou preta, ou azul, ou índigo. E esse chakra frontal é também conhecido como terceiro olho. Ele está relacionado a qual glândula? A hipófise ou pituitária. A pituitária ou hipófise, ela está aqui dentro, para dentro, um pouquinho abaixo da pineal. Ela fica no meio da testa, portanto, e ela está relacionada com a cor representada, né? Com a cor índigo. E quais são as características dessa glândula e desse chakra frontal? Primeiro, grande poder intuitivo. Segundo, maior visão interior. É aquilo que a gente fala, fulano consegue se escanear e dizer como tá, quer dizer, consegue ter a percepção de que pessoa que ele é, de que maneira que ele tá, como é que anda essa reforma íntima tão falada dele, é a capacidade de se perceber, uma visão interior de si próprio. Ela trabalha a questão da segurança do indivíduo e a clareza das ideias. Trabalha também com a criatividade, é o chakra dos artistas. O poder de raciocínio e de fácil aprendizagem. Ela ajuda a despertar a clarividência. E tem uma coisinha que ela faz que eu acho encantador, que é chamado a suavização dos olhos. O que é essa suavização dos olhos? Olha, quando uma pessoa, uma médium, um médium, ele está num estado alterado de consciência, normalmente, 99% das vezes ele fecha os olhos. Por quê? Porque ele enxerga muito mais com o terceiro olho, com essa visão, essa clarividência que ele desenvolveu, ele enxerga melhor do que se vê com os olhos abertos, onde ele vê o mundo real. Então, é melhor fechar os olhos e dar uma, vamos dizer assim, que ela proporciona um refresco para os olhos, uma pausa, vamos dizer assim, uma suavização dos olhos, já que a percepção também é grande com o terceiro olho. Quais são as doenças ocasionadas pelo não alinhamento do chakra frontal? Vício em drogas, insegurança, indecisão, sinusite, rinite, fanatismo, para falar de uma questão psicológica, personificação, sabe? Fragilidade emocional, instabilidade na vida. Sabe aquelas pessoas que seguem outras pessoas, artistas, são fãs assim de um jeito que não é racional, né? Se a pessoa cometer um erro, o fanático comete junto se precisar. Isso aí é uma instabilidade, né? É uma fragilidade emocional, é uma instabilidade na existência. É uma forma de doença psicológica também.
Existem outras doenças, para falar dessas são as principais, né? O terceiro chakra é o chakra laríngeo, aqui na região da garganta, do pescoço. Ele é representado pela cor azul celeste, mais claro que do outro. Está relacionado com essa glândula famosa, a tireoide. A glândula famosa porque acho que mais de 80% das mulheres têm o hipo ou hipertiroidismo, né? É considerado o centro da comunicação e da expressão verbal. Ela filtra as energias mais emotivas para que essas energias mais emotivas, que são trabalhadas também na voz, ou não, né? Ou no silêncio também, que elas subam e impregnem os outros dois chakras, contaminem, vamos dizer assim. É como um filtro, ela trabalha como um filtro, para que não atinja os outros chakras da cabeça. Ela facilita a comunicação e facilita o autoconhecimento. Ela permite uma maior percepção do universo físico e espiritual. Ela aproxima do poder de comunicação telepática. Ela permite maior consciência dos atos e responsabilidades. E o equilíbrio da tireoide faz a purificação das energias, tá? Quais são as doenças que o chakra laríngeo pode apresentar quando não equilibrado, quando não alinhado? Dificuldade de expressar-se, sentimentos depressivos, sensação de vazio na vida, transtornos de ansiedade, compulsão, essas coisas, toque e tal, problemas respiratórios, doenças de pele e falta de autocontrole. Bom, deve haver outras doenças, mas essas são as mais genéricas. O quarto chakra é o chakra cardíaco. Esse chakra está representado pela cor verde. Ele está situado no alto abdômen, né? O abdômen, está lá embaixo a cintura, no alto abdômen, é o mais frágil de todos os chakras. Quando não existe controle emocional na pessoa, esse chakra é o mais atingido, é o mais afetado pelas energias negativas. Está relacionado a uma glândula chamada timo, a glândula que fica aqui. Quais são as características de um chakra cardíaco respiratório bem alinhado? Vigor devido à boa energização dos demais chakras. Harmonia entre vida material e espiritual, ou seja, o equilíbrio. Amor pelo trabalho e pelas funções que exerce. Amor pela vida. É um ótimo conselheiro. Permite o afloramento da espiritualidade. Permite o controle e a harmonia nos relacionamentos, a felicidade contagiante, confiança nas decisões, compaixão, capacidade de entendimento e perdão, ou seja, capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, e uma visão ampla sobre a existência. Quais são as doenças do chakra cardíaco? Irritação, depressão, transtornos de ansiedade, palpitação, taquicardia, isolamento, problemas cardíacos, câncer de mama, materialismo exacerbado, dependência material e afetiva, inconstância afetiva, frustração, relações afetivas passageiras e infarto. Quinto chakra, chakra umbilical, no baixo abdômen, representado pela cor amarela, gerencia toda a região abdominal baixa, está relacionado ao pâncreas, certo? O pâncreas é citado por médicos como centro das emoções densas, é no pâncreas que as emoções densas se aglomeram. E quais são as características desse chakra? Equilíbrio na paixão e no desejo, melhor funcionamento da fisiologia na digestão, distribuição de energia, porque ali está pâncreas, fígado e vesícula, e portanto o gerenciamento da glicose para o cérebro e o resto do corpo, produzindo energia. Força e energia para resolver questões, maior felicidade e controle emocional. Certo? Poder pessoal, satisfação, amor próprio e planejamento financeiro.
Quais são as doenças do chakra umbilical? Suscetível a energias deletérias, falta de confiança, dificuldade nas relações, falta de autoestima, falta de motivação, gastrite e úlcera, falta de foco, pensamentos depressivos, estresse, raiva e soberba, arrogância, caráter questionável, quer dizer, aquisição de valores fragilizada, diabetes e hipoglicemia, tá? Isso é o quinto chakra. E o sexto chakra é o chakra sexual. Ele está relacionado às gônadas, que são os órgãos sexuais, ovários e testículos. Esse chakra é representado pela cor laranja. É na região gênito-urinária. Está ligado à reprodução e ao prazer. Está ligado também aos relacionamentos amorosos, sociais e familiares. Gerencia o equilíbrio nessas relações e a libido e o erotismo. Quero fazer um parênteses aqui para limpar a barra da palavra libido e da palavra erotismo. Porque quando se fala em libido e erotismo, já se pensa logo na questão sexual, pontual. Também, mas não é a única coisa. Erotização é uma palavra muito ampla. Muito ampla, porque você dando aula, você pode erotizar os alunos, no sentido de que você possui tanta força, tanto carisma, que eles ficam seduzidos e erotizados na sua aula. E não tem nada de sexualidade nisso. Uma mãe ia dar o banho no bebê, trocar a criança, fazer uma massagem, um carinho na cabecinha, está erotizando o bebê. Ou seja, está trazendo uma porção de amor para aquilo. E isso tem que ser falado, porque a modernidade, a contemporaneidade principalmente, ela está muito exacerbada na questão sexual. Só quando se fala erotismo já se pensa nisso. Bom, quais são as doenças relacionadas com o chakra sexual? Os ciúmes, doentio, patológico. A impotência, a indecisão, os problemas sexuais, os problemas urinários, problemas de próstata e de obesidade. Obesidade é uma forma de você se defender do mundo. Você está insegura ou inseguro, tanto faz, homem ou mulher, e essa produção de massa te defende do mundo. Para você não ser sentida, você não ser notada, para você não precisar se relacionar com esse tipo de problema. Sétimo chakra, chakra raiz ou chakra básico, ele fica na base da coluna. Ele é representado pela cor vermelha da terra, são as energias telúricas. Ele gerencia a coragem e a confiança. Ele está relacionado às glândulas que ficam em cima dos rins, que são chamadas suprarrenais ou simplesmente adrenais, né? Essas glândulas, elas estão ali nos dois rins, as suprarrenais, e é a base da coluna. Portanto, elas sustentam o equilíbrio do corpo. Tem a capacidade de fazer essa sustentação. Quais são as características desse chakra? Vigor, superação, conexão com a matéria, concretização dos planos que se faz, habilidade e pragmatismo, instinto e visão realista. Pode achar que instinto é coisa só de bicho, mas não é. O instinto é humano também. Lógico que nos animais isso é exacerbado e eles precisam mais do que nós. Mas o instinto é um negócio que pode salvar a nossa vida. O ser humano tem muito instinto. Quais são as doenças que podem advir com o desalinhamento do chakra básico? Sonolência e apatia. Desequilíbrio de energia física e sexual, hiperatividade, insônia também em contrapartida, problemas de coluna, problemas lombares, problemas intestinais e problemas uterinos, tá? Bom, gente, eu queria falar uma coisinha para finalizar, que é o seguinte, lógico que existem doenças congênitas, né?
E aí também, isso aí é outra coisa. Agora, tem uma colocação que me foi feita que eu achei interessante. Por exemplo, sobre a depressão. É uma das questões, né? A pessoa me falou assim: não, mas a depressão não é uma doença energética, de energia. É falta de um elemento químico, não sei aonde, no sangue, no cérebro. Aí eu perguntei, mas por que que esse elemento está faltando, né? Por que que você se alimentando normalmente, suprindo as energias necessárias para os seus chakras e para as suas glândulas, por que que esse zinco ou esse elemento químico, selênio, sei lá, por que que ele está em decadência em você? Existe esse é o motivo, né? Que vai desalinhar a glândula e o chakra, e por isso pode causar depressão. Então, não é só esse o motivo, não é só o motivo, não é só orgânico, vamos dizer assim, mas é esse o motivo de ter depressão, vamos supor. Falta selênio, falta zinco, mas por que está faltando selênio e zinco? Então, todas as doenças são espirituais, ou seja, energéticas, não é bem espirituais, energéticas. Toda é desalinhamento dos chakras e problemas na energia, né? Ou seja, não está em equilíbrio. Então, não existe energia boa ou energia ruim. A energia é aquilo que a gente faz dela. Então, os chakras são esses centros maravilhosos de energia que nos resguardam, mostrando ou nos adoece, mostrando como é grande a obra de Deus. Fiquem com Jesus. Obrigada.